nosso grande amigo, o dentista Graco Neves. Meu amigo Graco Neves, grande dentista aqui de Guarulhos, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui para debater a cidade de Guarulhos, os servidores e a população. Ele, como um dentista e da área de saúde, sabe o quanto muitas vezes o servidor na frente na linha de frente, né, acaba sofrendo ou tendo... É mais vulnerável, né? O pessoal da saúde, o próprio dentista, ele fica muito exposto, não? O dentista está diretamente na frente do atendimento com a população, mas não só o dentista, mas como toda a UBS, né? Então, acho que também toda a população, todos os servidores. Acredito que o serviço de uma cidade depende extremamente dos servidores públicos. Eu acho de extrema importância e mostro aqui a minha preocupação com essa pauta que você colocou aí, Roberto. Estou muito preocupado como está sendo tratado os servidores públicos diante dos últimos gestores da prefeitura, que a Prefeitura de Guarulhos teve. Nós temos que tomar muito cuidado, que a população está saindo muito prejudicada. A terceirização é um antisserviço, é a precarização do serviço público. Nós temos que valorizar o servidor público, a gente tem que entender que o serviço público só vai ser de qualidade se você fizer um serviço sem visar lucro. Quando você coloca terceirização, você dá margens para desvio de dinheiros. Isso nós não queremos. Quando você coloca terceirização, você dá margens de fazer um serviço visando lucro e não sendo de melhor qualidade. Então, eu acho que o serviço público tem que ser gerido pelo servidor público. Nós podemos lá, se a gente tem uma máquina de xerox, vamos lá, alugamos a máquina de xerox, a prefeitura aluga a máquina de xerox, mas quem faz a operação da máquina de xerox tem que ser o servidor público. Nós temos que entender a valorização. O que está me preocupando muito, nós vamos ter uma inauguração agora no Taboão, da UPA Taboão. UPA Taboão. Cadê o servidor público da UPA Taboão? Onde está o servidor? Totalmente terceirizado. Uma OS que a gente não sabe, é uma OS do Nordeste, é uma OS que a gente nem sabe de onde que vem as pessoas, qual a qualidade que vai ter. Precisamos entender que o serviço público tem que ficar na mão do servidor público. Quem terceiriza serviço público não tem competência de gestão. É terceirizar gestão. Você tem que ser eleito para ser gestor, não para você terceirizar. É isso que a gente precisa mudar o que está acontecendo. E não é só nessa gestão, não. Vem de muitos anos atrás. Nós precisamos entender que tudo que é de gestão do serviço público precisa voltar para a mão do servidor. A população elege um prefeito, a população elege um vereador, a população quer a gestão dele, não a terceirização. Onde já se viu? Aí mostra-se uma incompetência de gestão. Nós queremos o seguinte, que tudo seja uma máquina de engrenagem. Passou hoje um prefeito, o próximo que entrar tem que começar a ser um ciclo de crescimento. Não cada um faz o que quer. Uma OS, quando você entra numa OS, numa UBS, numa UPA, qual o comprometimento que ele tem? Qual o conhecimento que ele tem do serviço público? Tudo isso precisa ser engrenado. Acho que nós temos que mudar um pouco, pensar um pouco mais na estrutura de gestão, entender que todas as
a parte de serviço público, tem que ser prefeito. O prefeito é igual a cabeça de um corpo. O prefeito tem que comandar todos os membros, todos os órgãos. Isso precisa ter uma ligação de, como é que a gente falaria o seguinte? Conforme pensa o prefeito, os outros membros, os outros órgãos que são os servidores, conforme ele pensa, tem que começar a executar o serviço. O prefeito é a cabeça e os servidores são os membros, são os braços, são as pernas que faz a prefeitura andar, é isso? É isso que tem que ser feito. Se a cabeça não for boa, se a cabeça não entender que o servidor, que os membros que ele tem que ser comandado por ele e tem que ser ligado a ele, eu acho que tem que ter um compromisso. Nós temos que entender que se nós não valorizarmos o servidor público e o serviço público, nós não vamos ter o atendimento à população. Nós temos experiências agora nessa gestão, umas experiências infelizes, que foi a terceirização do HMU, a terceirização do HMCA, um lugar que antes funcionava melhor do que hoje. Tinha suas dificuldades, tinha suas precariedades? Tinha, mas salvava a vida, era muito melhor, era uma coisa mais, como é que se fala, objetiva. Nós tínhamos atendimento 24 horas do cirurgião dentista, tinha raio-x no HMU, perdemos tudo isso. Começou a precarizar, né? O HMCA era um hospital que funciona, que é o Hospital da Criança, funcionava de uma tal forma assim, harmoniosamente, né? Tinha uma harmonia de atendimento. Hoje nós precisamos entender que tudo tem que ser uma coisa ligada à outra. Serviço público, saúde, tem que ser servidor público. E quem vai gerir, e quem vai ser o gerente, quem vai ser o que vai fazer a regra e vai ser o gestor do servidor público, tem que ser o prefeito. Prefeito que terceiriza não tem competência para fazer gestão. Nós precisamos de um prefeito que valorize o servidor, valorize a população. Só assim a gente vai ter o serviço final da população. Quem está nos acompanhando, o Júnior da Mata, o Marco Couto. O Guarulhos está totalmente desordenada na administração. Está marcando aqui o nosso amigo, o dentista Graco Neves. A Sandra Decanini, obrigado, está nos acompanhando. Quero agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado aqui. Ricardo Nascimento, o Luizinho Fanganiello, Ricardo Nascimento está dizendo que tem uma pergunta para o Graco. Eu não sei se a nossa produção já separou. Cláudia Bastos Valbon, precisamos mesmo de um prefeito que nos valorize. Valbon nos acompanhando? Cláudia Valbon? Cláudia Valbon. Cláudia Valbon, a amiga Cláudia Valbon, é presidente da POPG, que esteve aqui conosco. Verdade. Vê se ela volta aqui outras vezes, viu? Pergunta do professor Nascimento. Vamos lá. Boa noite, Roberto Samuel, aos internautas e telespectadores. Gostaria de fazer uma pergunta ao Graco Neves. Graco Neves, diga para mim, você pode fazer uma análise sincera sobre o atual ministro? Boa noite, Roberto Samuel, aos internautas e telespectadores. Gostaria de fazer uma pergunta ao Graco Neves. Graco Neves, diga para mim, você pode fazer uma análise sincera sobre o atual ministro da Educação do Brasil? Não fique em cima do muro, hein? Tudo de bom? Cuide-se bem. Não, na verdade, o ministro era o que ia entrar e não entrou, né? Parece que eles suspenderam a posse do novo ministro Decotelli. Do ministro da Educação? Parece que o currículo dele está meio truque, hein? Meio trucado lá. Professor Nascimento, eu acho que nós precisamos realmente uma melhora muito grande realmente no Ministério da Educação. E eu espero que o presidente em gestão, o presidente Bolsonaro,
tem a felicidade de colocar uma pessoa que tem a capacidade de gerir um Ministério da Educação de extrema importância do passado, do presente e para o futuro. Sem a educação nesse país, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, se diante de vários acontecimentos que aconteceu com os outros ministros, esse atual ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ele tem um currículo bom, mas esperamos que realmente venha e organize e coloque a pasta do Ministério da Educação num caminho certo. É isso que a gente espera dele. Mas Qualquer que seja outro ministro também. Mas aí ele não precisava ter mentira no currículo, a dizer que tinha pós-graduação, pós-doutorado, e não se torna verdade isso aí. É uma coisa meio... Já começou mal, não? É como o Graco é dentista. E a gente descobre que, de repente, ele não é dentista. No mínimo, fica feio, né? Não é no mínimo. A gente primeiro é o seguinte, quando as pessoas falam assim, Graco, você vai fazer política, você vai entrar agora, você vai estar fazendo uma disputa, vai estar aí se preparando para disputar uma pré-candidatura à vereança, e o que você precisa ser? Na verdade, a gente precisa ser verdadeiro e ter integridade. É isso, a história do político só dá certo se for nesse caminho. O que nós fazemos sempre tem que ser dentro de uma lealdade, dentro da integridade e dentro da verdade, senão não prossegue. Bom, foi dentro disso daí que você acabou se filiando ao PRTB, foi com esses pensamentos que você tem colocado na defesa do trabalhador servidor, é isso? Na realidade foi um... Aliás, qual é o número do PRTB, hein? 28. 28, tá. O PRTB é 28. Na realidade, Roberto Samuel, eu faço um trabalho por associações há muitos anos. E o trabalho que a gente tem, eu fui um dos fundadores, junto com várias pessoas da odontologia da POPG. Eu fui o fundador da ACALP, Associação dos Comerciantes e Amigos do Lago dos Patos e Vila Galvão, que, por sinal, a ACALP é responsável por tudo que está acontecendo de bom na Vila Galvão nesses últimos anos. Nesses últimos 10 anos, nós tínhamos, para te falar assim, na Vila Galvão era enchente, no Lago dos Patos era enchente na própria 13 de Maio, na São Francisco, em todos os lugares. A drenagem do córrego Jacinto, que foi ali na 20 metros, em conjunto, construção com piscinão, que foi uma conquista da CALP, foi uma luta em cima, cobrando a gestão anterior que executasse esse plano de drenagem da 20 metros e, em conjunto, construir o piscinão da Vila Galvão. Fora toda a revitalização que houve dentro do Lago dos Patos. Dentro dessa gestão que está aqui atualmente, nós cobramos dia a dia o secretário de governo, o secretário de SDU, o próprio prefeito Guti. Só que, infelizmente, as nossas cobranças não se está se tornando realidade dentro dessa gestão. Muito nós cobramos a gestão, avisamos, salientamos o que tem necessidade de ver e não está sendo feito. Mas nós somos firmes em toda a atuação que a gente precisa da Vila Galvão. Nós fazemos a defesa dia a dia. Eu costumo dizer o seguinte, eu dou sangue, mas é com imenso prazer para ver o resultado. A Vila Galvão, com a confecção, com a construção da drenagem, ela vai ter uma história antes da drenagem e depois. Porque a drenagem é uma solução, mas nós precisamos dar as definições de acabamento que houve na drenagem. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Só que nós precisamos fazer a microdrenagem, que não foi feita ainda da 20 metros. Precisamos fazer uma revisão da macrodrenagem, lá do piscinão da Vila Galvão. E também nós precisamos o quê? Uma equipe de manutenção. Nós estamos há 3 anos e meio cobrando o prefeito atual
de que precisa uma equipe de manutenção. Não é uma equipe que vai lá ligar as bombas, é uma equipe que fica limpando o piscinão, é uma equipe que precisa fazer a entrada, a limpeza do piscinão, é a equipe que precisa ver todos os bueiros que precisam ser limpados. Isso é uma sequência de trabalho. Isso é uma sequência, essa equipe tem tudo para ser feito. Eu costumo comparar, o piscinão é como se fosse um boxe de banheiro. Se você não fizer a limpeza do banheiro dia a dia, semana a semana, chega uma hora que a água não entra no ralo. Pedro Zanotti Filho, desejo toda a sorte para o dentista Graco Neves nesse novo desafio. Pô, bacana aí o presidente do STAP nos acompanhando, desejando sorte para você. Eu que agradeço, Pedro. Você sabe que a gente tem umas posições diferentes na área sindical, mas antes de tudo a gente tem um respeito com as pessoas, com o ser humano. Sabe, eu agradeço o desejo de boa sorte nessa caminhada que eu vou estar fazendo, junto com os líderes de associações que estão nos apoiando. Eu sei que não vai ser fácil, mas no fim o nosso objetivo é a melhoria das condições de trabalho do servidor, é entender que o servidor ele precisa ter qualidade de trabalho, qualidade de vida, melhor salário. Dizer uma vez por toda para esse próximo gestor, não a terceirização. Vamos acabar com esse problema de terceirização. Não a terceirização e os melhores serviços para a população. Em primeira mão, o Anderson, filho do sindicalista Mossoró, nos passa a informação que eles conseguiram eliminar. Hoje, toda a frota de ônibus ela funciona em 40%. A liminar determina que, nesse momento, toda a frota volte a circular pela cidade. E foi dado um valor de R$100 mil, caso não seja obedecida essa liminar. Recuo impetrante e as custas em 15 dias. O valor da causa é comparável com sua magnitude. Assim, modificando o ofício para R$100 mil. Samuel, você veja bem. Olha. Obrigado ao Anderson que nos passou isso em primeira mão, pessoal do sindicato dos micreiros, Sindimicreiros. Então, pois você não. percebe que olha como que as coisas acontecem. A gestão atual, ela faz um trabalho dessa flexibilização da abertura dos comércios, organização para ter um distanciamento, mas ao mesmo tempo que a parte da gestão, que é a parte do transporte público, ao invés de ela fazer a lição de casa, entendendo que a população precisa entrar dentro do transporte público com um devido distanciamento, ela faz ao contrário, ela põe a 40% a frota e expõe a população. Você pega, olha, é só sair aqui na Tiradentes, você vê o jeito que as pessoas passam no horário de pico, lotado as lotações, os ônibus e os micreiros, você vê que lota de gente. Então o que acontece? Como que nós vamos manter o distanciamento nos comércios, dentro das UBS, dentro da repartição pública, se no transporte, que é uma regra básica, e a gestão não está fazendo com que o transporte público esteja 100%. Acho que não. Alan Neto, ex-vereador, nos acompanhando, Marcelo Feliciano também aqui, Alberto Argentino, Sandra Decanini, opa, abraço a todos vocês, o jornalista Rodrigo Souza, Marcos Couto, dando um abraço para o Graco Neves. 3 minutos aqui, quem quiser falar com o dentista Graco Neves, como é que faz? Roberto, quem quiser falar conosco, com o Graco Neves, com o dentista Graco Neves, com os líderes de associações que fazem parte dessa candidatura nossa, que em primeira mão a gente vai explicar dessa pré-candidatura, dessa disputa que a gente está tentando
fazer dentro do PRTB, e quiser falar com nossos parceiros que fazem parte da nossa candidatura. Sua equipe, né? A equipe. Hoje a gente agradece a participação do Raul, que é da CERT, a gente agradece a participação do Dr. Leandro, que é o advogado das associações, da MG, a gente agradece a participação do nosso amigo e presidente da Atos, Mário Lemos, agradecemos a participação do nosso amigo também, que é presidente da Associação dos Motoristas da Prefeitura, do Francisco, e agradecemos vários líderes de comércio e moradores lá da Vila Galvão, que fazem parte da CALP, que está dando apoio para nós, que a gente tenha sucesso nessa pré-candidatura e que no final consiga trazer tudo de bom para os servidores e para a população de Guarulhos. Mas você não deu um contato. Eu esqueci o contato. Olha, o telefone Zap é o telefone 11 975 590703. Repete. 11 975 590703. Agradecer a Graco Neves, o dentista Graco Neves, ao nosso amigo Raul Seixas, o Raulzito, sempre conosco aqui. Agradecer muito a eles.